governo moçambicano prevê redução do preço dos combustíveis em outubro próximo, como resultado da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional. Max Tonella, ministro da Economia e Finanças, acredita que a possível queda vai ajudar a atenuar o custo de vida no país. A gente falava na sexta-feira passada após receber o chefe da missão do Fundo Monetário Internacional a Moçambique. O Fundo Monetário Internacional, representado pelo seu chefe da missão a Moçambique, Álvaro Pires, deu nota positiva aos principais indicadores macroeconômicos do país. O responsável diz que as medidas anunciadas pelo presidente da República em agosto último vão ajudar a estimular a economia moçambicana. Este acrescenta que as medidas estão em sintonia com as diretrizes do FMI. A avaliação do Índice de Robustez Empresarial Nacional sugere que, no segundo trimestre, o setor empresarial manteve o ritmo do trimestre anterior, sendo que este indicador apresentou uma tendência de recuperação, passando de 27% para 28%, embora abaixo do esperado. Muito boa noite, caro telespectador e caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que a FTV disponibiliza para o feito. Me refiro aos internautas que nos acompanham a partir do Facebook, do YouTube e do TikTok, mas também a todos os telespectadores que nos acompanham a partir da TV Cabo. Esta é o Análise Econômica, o maior espaço de análise e debate de eventos nacionais e internacionais que afetam a economia doméstica. Como é habitual, temos os nossos convidados já residentes, o Gil Aníbal, do Decidium Matimbe, que de certo modo irão nos dar um embasamento daquilo que são os teores que aqui pretendemos discutir. De um lado, vamos falar sobre o custo de vida e do pronunciamento do governo da possibilidade de haver redução dos custos de combustíveis, como fizemos referência nos próximos meses, em outubro e novembro, e isso refletir naquilo que é a dinâmica dos preços, olhando que o combustível é um dos principais insumos e, de certo modo, premedita aquilo que é a distribuição dos preços vigentes na economia. Primeiro, por lado, o combustível é usado na indústria e, de certo modo, como usado na indústria, ele culmina na determinação dos preços, visto que os preços são, de certa modo, também determinados, tendo em conta os custos de produção que as empresas correm. E, do outro lado, também pela componente distributiva que este combustível tem. O combustível é usado no processo da distribuição, no processo logístico da mobilidade dos bens. Então, com certeza, esta possibilidade de alteração desses preços irá culminar com retificações a nível de preços em baixa no país. E isso entra em vigor muito provavelmente em um espaço bastante premeditado, olhando que estamos quase para quadras festivas, o novembro já é quase o final do ano e, de certo modo, é característico daquela época uma tendência ascendente dos preços. Então, podemos ver aqui também esta descida como talvez uma almofada de ar fresco para a economia nacional. Ainda neste programa vamos abordar um pouco em torno do índice de robustez empresarial, na qual Moçambique sofreu um acréscimo em relação comparativa do primeiro e segundo trimestre, pese embora este acréscimo esteja abaixo do esperado, saindo de 26% para 27%. Ainda neste programa, já mais ao final, vamos falar sobre a missão do FMI em Moçambique. O seu representante, o chefe da missão do FMI em Moçambique, o Álvaro Pires, fez uma apreciação positiva deste período em que o FMI cá esteve. Então, vamos fazer uma análise em torno desses temas. Isto que irá conduzir, será o pano de fundo do nosso programa. E esperamos que o caro telespectador aí em casa nos acompanhe de forma incisiva naquilo que será a dinâmica deste programa. Aproveito já para convidar e cumprimentar os meus companheiros de painel. Dulcídio, boa noite. Boa noite, estamos cá. Esperamos ter um dia produtivo, como sempre. Trazermos aqui, talvez, elementos solucionais de formação de política para a premiação de bons prazeres a nível da economia. Bem, boa noite a todos, a si, ao colega de painel e a todos aqueles que assistem ao programa Análise Econômica. Estamos cá, vamos discutir os temas e estamos aqui para discutir os temas com os melhores argumentos que nós tivermos. Possível. Gil, cumprimento a ti também. Boa noite, obrigado pelo convite. Também cumprimentar quem nos vê para de casa.
e a redação da FTV. Dulcídio, inicio exatamente contigo sobre este pronunciamento do Ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, na última sexta-feira, que faz referência da possibilidade de haver alterações a nível da dinâmica dos preços de combustível no mercado internacional. Mas primeiro vou pedir a realização para colocar-nos aqui o gráfico de tendência dos preços do Brent, que é o combustível, é a base para a formação dos combustíveis que Moçambique consome. Realização? Na verdade, esses preços, como faz referência, mostram uma tendência descendente dos preços no último mês. O combustível, o Brent no mercado internacional, atingiu seu pico há 2 meses atrás, a quase 120 meticais, a 120 dólares, aliás, dizia, e agora anda em vésperas a rondar nos 93 a 92, uma tendência a um equivalente de 94, 93, 92, e isso, de certo modo, pode vir explicar esta dinâmica de preços de combustíveis a nível doméstico que o Sua Excelência, Ministro da Economia e Finanças, Max Tonella, fazia referência. Então, esta tendência descendente pode vir a resultar a nível nacional em formação de novos equilíbrios no que diz respeito aos preços dos combustíveis e talvez fazer um efeito transbordante para a própria economia, olhando pela relevância do combustível quanto fazia referência. Realização, voltamos exatamente ao estudo. Dulcídio falava exatamente deste preço de combustível, esta tendência decrescente do Brent no mercado internacional e, de certo modo, pode vir a explicar uma redução dos preços dos combustíveis a nível nacional. É uma boa nova? Bem, é uma boa nova, todos nós moçambicanos estamos à espera disso e as famílias, aquelas famílias vulneráveis estão muito interessados, ou todos nós moçambicanos estamos interessados em ver os preços do combustível a baixar. Mas eu queria primeiro avançar que nós temos estado a discutir esta questão sempre aqui neste programa, numa tendência em que os preços dos combustíveis estão a crescer. E olhávamos a questão de uma outra forma e elencávamos aqui o conjunto de fatores que poderiam estar por detrás deste aperto, do ponto de vista dos preços ou desta subida dos preços do petróleo no mercado internacional. Nós avançávamos aqui que tínhamos a questão da guerra na Rússia, tínhamos a questão da variação dos preços no mercado internacional e eu pessoalmente avançava a questão de que o comportamento das taxas de câmbio também tem estado a influenciar esta questão, mas nós falamos também de um elemento que era a Covid, que não tínhamos aflorado com muita incidência nesta questão da Covid. O que acontece é que quando nós fomos atingidos por esta pandemia, o que aconteceu é que a procura dos produtos no mercado internacional ela tinha baixado. Depois que a economia começaram a mostrar que estavam a retomar o nível, ou a expectativa da procura de petróleo tinha sido aumentada e que provavelmente os países da OPEP, fornecedores de petróleo, não estavam com as suas plataformas com o nível não podiam oferecer a quantidade de petróleo que estava sendo procurada no mercado e isto também poderá ter contribuído para o crescimento. Agora, nesta altura em que nós estamos com muita incerteza sobre o conflito na Rússia, estamos com a questão nossa aqui no país, do Metical, que está-se a mostrar robusto. Talvez esses dois fatores podem estar a explicar o porquê desta perspectiva de ajuste dos preços de combustível a nível doméstico. Exatamente. Primeiro, eu estou a ver um Metical robusto que permite que com menos quantidade de moeda de dólar ou com menos quantidade de meticais poderemos adquirir o dólar e isto nos possibilitar adquirir mais quantidades de petróleo com menos dólares. Isto poderá nos ajudar a adquirir maiores quantidades de petróleo, o que pode contribuir significativamente para a redução destes preços. Aliado a isto, nós temos essa tendência de redução dos preços do petróleo no mercado internacional, que deriva desta estabilidade, desta capacidade que os países fornecedores do petróleo estão a ter neste momento e um nível equilibrado de oferta deste produto. Isto pode justificar esta posição do governo, mas eu tenho um pouco de receio em acreditar que realmente estas medidas pode-se conseguir isto, a não ser que haja um artifício um artifício político mais do que matemático. Exatamente, um artifício um artifício
lá dentro do Ministério das Finanças que pode permitir com que nós tenhamos esta redução dos preços? Porque eu penso que os preços terão sido fixados a este nível em que nós estamos quando o dólar estava por aí 102, 103, 105 meticais. Exatamente. Então, 102, 103, por aí. Então, foi nesta altura. E nesta altura, a redução que estou a ver ronda mais ou menos entre 8, 10, 12 dólares. Isto não poderá, eu, na minha opinião, acho que isto não poderá ter um impacto significativo para que seja possível reduzir os preços do petróleo, tendo em conta também a questão de que desde sempre, este é um problema estrutural das economias a nível internacional. E a tendência dos preços do petróleo, desde que se compra o petróleo, a tendência dos preços do petróleo é aumentar. Então, há aqui alguma coisa que tem que ser explicado, tem que nos mostrar como é que essas reduções vão acontecer. Mas se elas ocorrerem, realmente vão aliviar aquilo que é o custo de vida para as populações em Moçambique. Principalmente as camadas mais vulneráveis que estão a sentir o efeito desta subida dos preços do petróleo nos preços dos bens e serviços, estão a sufocar as populações vulneráveis, principalmente nas zonas urbanas. Volto a ti, Dulcídio. Gil, início da tua intervenção, podemos considerar esta possibilidade, essa perspectiva de redução dos preços dos combustíveis a nível nacional como uma almofada de ar fresco para a economia? Boa noite mais uma vez. Eu sou muito cético em relação a essa abordagem. É verdade, sim, que os preços dos combustíveis no mercado internacional podem tender a baixar. Atenção, isso tem um significado técnico. Significa que nós podemos ir no spot market, que é naturalmente o mercado por onde são especulados preços de barril de petróleo, como Brent e mais outras referências, mas isso não refletir necessariamente a redução imediata dos produtos combustíveis. Ou seja, o que alguns países compram hoje nas refinarias com produtos já finalizados ou combustíveis é resultado de aquisições de Brent, que é o crude oil, há 2, 3 meses anterior. Exato. O que quer dizer, daqui em diante, daqui a 2, 3 meses, se calhar pode as refinarias estarem a comercializar o mesmo, os produtos acabados, petrolíferos ou combustíveis, já refinados, com uma matéria-prima adquirida a um preço alto. O que significa que os ajustes que acontecem podem, de certo modo, prejudicar essa perspectiva a qual se faz referência agora. Agora pode prejudicar, porque não pode a refinaria, por exemplo, reduzir os preços agora porque o Brent reduziu. Não. Ela vai adquirir o Brent agora a preços baixos, refinar e vender a posterior. Então, é essa posterior que Moçambique, como outros países que importam produtos já finalizados combustíveis, pode começar a piscar uma possibilidade, uma probabilidade de redução. Mas, Gil, Moçambique faz importação de combustível de 3 em 3 meses? Acho que não. Essa é filosofia política, importação de 3 em 3 meses. Mas lança o concurso de 3 em 3 meses para adquirir, se calhar, em 6 em 6 meses. De 6 em 6 meses. Então, mas olhando por essa filosofia, Moçambique fazia importação de combustíveis. Por exemplo, agora lançou-se o concurso, ainda na última sexta-feira, com vista a se ter um novo fornecedor de combustíveis. Nesta atual tendência de preços no mercado internacional, é uma tendência baixa, fazendo comparação relativa ao que acontecia nos últimos 3 meses. Moçambique fez ajuste, o último ajuste de preços de combustíveis que fez, já passam mais de um mês. É o seguinte, esse concurso foi lançado, acho que este mês, como bem faz referência. Só os produtos finais vão entrar aqui 2 ou 3 meses depois. O que estamos a dizer é que essa redução anunciada esta semana pelas grandes empresas de produção de combustível não vai se refletir em Moçambique em outubro nem em novembro.
Eu que estou a tentar dizer como funciona a engenharia do mercado. Essa talvez pode ser a engenharia técnica, porque a engenharia comercial e esta que nos está a ser vendida, pelo menos pelo Ministério da Economia e Finanças, mostra uma tendência um pouco diferente. Daí que a dinâmica em que nós vemos é um pouco diferente. Dá a entender que, por exemplo, o último concurso em que Moçambique fez, já passou 6 meses. E agora lançou-se um concurso para fornecimento de combustíveis a partir de outubro. Sim. E talvez é sob esta mesma perspectiva que o Ministro da Economia e Finanças aparece a colocar a possibilidade de haver um novo ajuste sob uma tendência decrescente de preços. Ainda bem que é uma possibilidade. E ainda mais, tem um cordão político. O Ministro da Economia e Finanças, Maxi Tonela, a qual eu respeito, é um político. Ele lê os cenários políticos, geopolíticos, políticos inteiros, geopolíticos inteiros, e traz uma abordagem de um posicionamento político e governamental. Mas nem todos os posicionamentos políticos governamentais refletem aquilo que é a tecnicidade da coisa. Eu vou ser um pouco insistente. O preço do barril de petróleo chegou, o Brent, chegou a 120. Chegou. E hoje, na última atualização, estava a 93. Sim, chegou. Esta diferença de quase 25 dólares, 22, 23 dólares, é significativa. É muito significativa. Não é razão suficiente para haver um ajuste de preços a nível doméstico? Depende de como os contratos estão organizados em termos de periodicidade. Contratos internacionais ou os contratos que é macro para o Estado? Internacionais. Por quê? Porque o barril lá desce, as refinarias correm para comprar o produto e refinam e podem vender um mês depois. O que neste momento está sendo vendido, vamos perceber bem lá em casa, o que neste momento está sendo vendido pelas refinarias, no qual Moçambique foi buscar, é o produto de Brent negociado e comprado com taxas a 100 e tal no passado, há 2, 3 meses. É essa comercialização que está sendo feita agora. Agora, este anúncio à baixa do barril para 90 e tal, não é? Não se vai refletir hoje em Moçambique. Sim, é que, Gil, nem nos mercados de refinaria internacionais em outubro. É que, Gil, isso não é uma descida brusca. Existe um acompanhamento que está a se fazer. Existe. O preço do barril de petróleo chega ao pico aos 120. Desce para 117, volta para 118, vai para 113. Então, é uma tendência. É um comportamento descendente. Os mercados reagem a isto. Tem que ver uma coisa também. O ajuste dos preços em Moçambique, o governo segue uma tendência de média ponderada. Exato. Os valores picos, os valores normais, e depois tem uma média ali. É essa média que o governo, atualmente via REN e mais outros, usam para a definição de preços. O que eu estou a dizer é que, em termos técnicos, o anúncio que foi feito, por exemplo, pelo Ministro da Economia e Finanças sobre a possibilidade de descida de preços em outubro, tem problemas muito técnicos para a sua efetivação. Digo por quê? A nível interno, a organização, como é que nós estamos organizados? Lembra-se que em março o governo veio reduzir taxas. Exato, essa é uma questão que nós também pretendemos discutir, porque há uma tendência de redução dos preços no mercado internacional, mas também a nível nacional, no contexto da pressão dos preços, o governo entra primeiro, reduz o IVA, depois faz também a redução de outros subsídios de impostos que faziam parte da estrutura dos custos dos combustíveis. Estamos a falar em março passado. Exato, e talvez pode haver um ajuste, Então, este reajuste que o governo fez em março passado é uma perda de dinheiro no sistema, vamos assim dizer, fiscal. Terá sido em março ou na última atualização? Não, na última atualização. Eles fazem essa atualização em março, quando o combustível chega ao pico, numa tendência de criar uma almofada ou uma janela. Março foi a primeira atualização, depois tivemos a segunda atualização, onde o governo... Nós estamos a falar de atualização de preço. Estamos além a falar da revisão da estrutura fiscal. Da estrutura fiscal do próprio combustível. Que foi anunciado em março pelo governo de Moçambique, via 2 ministérios. Ministério da Economia e Finanças e Ministério de Recursos Minerais e Energia, em que reduziram, só para lhe pescar memória, reduziram cerca de 5% de taxas de manuseamento portuário e foram reduzir 60% sobre os destinos dos combustíveis nos postos de abastecimento, reduziram, por exemplo, 50% sobre o fundo de estabilização, reduziram, por exemplo, 15% sobre a margem de lucro dos retalhistas,
reduziram em 30% sobre as instalações centrais. Olha, isto é muito dinheiro que o governo está a perder. Então, quando os preços lá baixam, naturalmente, um dos reajustes que o governo possa fazer, que eu penso que podem fazer sentido e racional, é manter ativo essas reduções. Ou seja, remover as almofadas que criou em março, não é? Remova as almofadas que criou em março. Gil acredita que no atual contexto é racional? É sim racional. É racional ou social, porque não podemos olhar apenas pela componente econômica, mas também temos que olhar pela componente social. É sim no atual contexto em que o país se encontra, os atuais custos de vida, as problemáticas e as crises sociais que o país sofre, é um momento de reestruturar, olhando primeiro para a importância do combustível. Eu penso Discutindo essa questão também para ti. Mas só para terminar te coloco o debate. Só para terminar esse raciocínio. É que neste momento o governo tem duas variáveis que tem que mexer rapidamente para aproveitar a baixa, que é seguir a filosofia do Banco Mundial e FMI, que diz que o governo não pode se meter em subsídios em quaisquer situações. Deve deixar que o mercado faculte o preço. O preço seja determinado pelo mercado. Então, neste momento, se os preços do combustível Brent está a baixar, então o governo tem que remover as almofadas que criou em março e autorizar ou orientar a AREN para que não mexa a estrutura de preços. Por quê? Porque se os preços lá baixam, os importadores vão comprar já os produtos à baixa, ok? À baixa, não é? Exato. Porque as refinarias já vão comercializar no futuro com esses preços um pouco baixos e vão vender aqui ao preço atual do petróleo. E aí o governo já tem duas variáveis. A primeira, que é as taxas fiscais, aquelas todas que reduziram, e o preço a manter-se para naturalmente equilibrar a margem de lucro para o próprio importador. Não estaríamos a dar, por exemplo, grandes margens de lucro ao importador? Não, eu acho que não. Acho que não porque por causa dessa taxa, essas taxas que o governo reduziu, porque é um dinheiro que o governo está a perder. Então, quando ele leva, naturalmente vai buscar uma parte dessas margens de lucro no importador. O Cídio concorda com esta ideia capitalista que sim, o Gil pretende trazer aqui? Sim, essa ideia muito capitalista, muito econômica e esquecer a parte social. A mãe, nesse momento, que está a ser diretamente consentida com os preços dos combustíveis, visto que isto tem uma repassagem e ainda num contexto em que há problemas graves nas transportadoras, em que estas ameaçam a subida do preço do transportes e isso associado também aos preços dos combustíveis. Então, temos essa possibilidade, esta brecha de se reduzir os preços dos combustíveis. Ainda persiste essa ideia capitalista, essa necessidade de reestruturação da filosofia estrutural a nível de impostos do combustível? Eu penso que uma das funções do governo é proteger as camadas sociais mais frágeis. Proteger significa manter ainda... Significa que o governo tem que encontrar mecanismos de reduzir o custo de vida, os preços no mercado, para que as famílias mais vulneráveis, aquelas famílias mais atingidas com esta situação, possam ter espaço para que elas tenham espaço para que elas tenham vida, tenham capacidade para sobreviver. Exato. Agora, eu acho que o governo, nesta altura, eu penso que o governo pensou, viu todas essas variáveis e se propõe esta medida, tem em vista ir ao encontro daquilo que, nesta situação, o país precisa, que é a redução dos preços dos bens de primeira necessidade. Então, neste contexto, eu penso que o governo, se conseguir reduzir os preços, estará a perseguir este principal objetivo que o governo tem. Agora, esta ideia capitalista de que o governo tem que se eximir da sua participação nos processos, eu penso que não é muito conseguida. Esta é uma visão empresarial. O empresário ou aquele que investe está à procura de lucro, pensa de uma forma diferente do Estado, que está à procura de fornecer um benefício. Então, a análise que o governo faz análise do custo e benefício, enquanto que o investidor privado, na perspectiva em que coloca o Gil,
ele faz a análise de investimento e retorno. Quer dizer, o que é que eu vou investir, o que é que eu vou ganhar. Então, a forma de pensar do governo tem que ser diferente do empresário. O que nós estamos, o que eu estou a conseguir ver neste país é que nós temos uma crise de identidade. Temos aquele que está no governo pensa como empresário, o empresário também pensa como governo. Então, depois nós ficamos numa confusão, mas há um conflito de posições entre o governo e o setor privado. O governo, nesta altura, com esta perspectiva que o ministro da Economia e Finanças coloca, eu penso que vai ao encontro da proteção daquilo que durante semanas, meses, nós estivemos a pedir aqui, que o governo tem que encontrar uma forma de reduzir os preços dos bens e serviços de primeira necessidade. E esta brecha que o governo está a ter, eu penso que é uma oportunidade ótima de o governo reduzir os preços para que as pessoas sintam algum alívio. Mas, Dulcídio, isso não seria um pouco arriscado a nível de gestão das expectativas? Porque temos, de um lado, o preço do Brent, do barril de petróleo no mercado internacional, a baixar por motivos, às vezes, não tanto sólidos. Nós ainda continuamos em um contexto em que estamos a assistir o conflito russo-ucraniano, que, de certo modo, explicava a pressão nos preços do combustível a nível internacional. Esta redução não significa maior oferta. Significa, de uma parte, menor procura pela recessão que as economias estão a sofrer. E daqui pela frente, pode-se assistir uma subida novamente do preço do barril do combustível no mercado internacional, e esta subida obrigar novamente o Estado a fazer reajustes a nível doméstico. Não seria brincar com o cidadão, ir para aqui e ir voltar? Eu não olho as coisas na perspectiva em que olho. Para mim, a guerra na Ucrânia está ali, colocada, não vamos ter... há uma grande incerteza relativamente à guerra, se termina hoje. Vou pedir o seu poder de síntese nesse contexto, para que eu vou prosseguir, porque ele precisa explicar essa componente capitalista. Ele nos traz uma componente empresarial aqui bastante interessante. Eu não vejo a guerra, estamos perante uma grande incerteza relativamente à guerra na Ucrânia. O que eu estou a perceber nesta altura é que há um equilíbrio, já há uma estabilidade. Depois Covid, depois nós sairmos da situação de pressão que apareceu com a ideia de que a Covid está se dissipando e não sei quantos, houve um aumento da procura. Então, eu penso que as empresas que oferecem petróleo, ou os países que oferecem petróleo, não estavam com as suas plataformas em condições de oferecer o que se procurava. Então, o preço tenha disparado. Agora estamos num ambiente estável em que eu penso que nos próximos dias teremos um equilíbrio, se não aparecer um evento igual a estes conflitos que vão aparecendo ali e acolá, que vão dificultar a oferta do petróleo. Eu penso que nesta altura estamos no equilíbrio. Então, esta tendência do governo pensar nas populações, pensar em proteger o cidadão mais desprotegido, eu penso que é uma decisão acertada. Se nós conseguirmos fazer isso, estaremos a ajudar as populações que realmente nesta altura precisam. E eu estou a olhar duas componentes que me põem numa situação de crer que é possível que nos próximos dias nós tenhamos a redução dos preços no mercado internacional e a questão da nossa moeda estar estável. Isto nos permite que nós possamos avançar para esta... A estabilidade cambial. Traz o elemento de estabilidade cambial também como sendo importante para a determinação dos preços do combustível. Exatamente. Gil, voltando exatamente para ti, essa ideia capitalista, a qual traz, será que esse é o momento certo para o fazer? É verdade que os subsídios em longo prazo são prejudiciais mesmo a nível econômico. A própria ciência econômica adverte que os subsídios devem ser de curto prazo e não de longo prazo. Mas no atual contexto, na atual situação, é justificável que haja essa reestruturação? Eu penso que a reestruturação, repito dizer isso, a reestruturação que o governo possa fazer, que me parece sustentável, é voltar a ativar aquilo que desativou. Aquela almofada que foi criada em março. Ativar esses impostos. Esses impostos todos devem ser ativados. Ao ativar esses impostos todos, eu estou a tentar explicar isso como me pediu, ao ativar esses impostos todos, significa mais arrecadação de receitas para o Estado, num contexto em que os importadores vão importar a baixa e vão vender ao preço atual. O que eu estou a tentar dizer é que não se deve mexer no preço atual, este de 86, 89. Por quê? Porque o Estado, o governo, já anunciou medidas de alívio a tecidos sociais, que é subsídio, etc, etc. Então, se baixa isso, vai reestruturar a sua política, que já foi até financiada pelo próprio Banco Mundial.
e a própria FMI sobre esses subsídios. Mas então, o problema é o grupo-alvo. O grupo-alvo é sim mapeável e é sustentável, e seria mais sustentável se o governo nessa baixa aproveitasse ativar aquilo que reduziu em março, para captar mais receitas, para dar sustentabilidade a esses subsídios a longo prazo. Porque não podemos... Gil concorda que esses impostos, por exemplo, que incidem sobre impostos, são justificáveis? Olhando para a estrutura dos impostos, a quantidade dos impostos que incidem sobre... o único imposto injusto, são exatamente correlacionados. Porque, por exemplo, se nós criarmos um subsídio que tem a ver com casa, um imposto que tem a ver com casa, aliás, deve estar relacionado com a casa. Será que todos os impostos que estão relacionados ao combustível em Moçambique são justificáveis? Existe uma correlação positiva entre essas variáveis? Entre o combustível e esses impostos? Eu penso que é que não está muito, assim, digamos, justo nessa estrutura de preço. Chama-se IVA. O IVA, na estrutura atual, temos mais ou menos 4 fases em que é cobrado o mesmo produto. IVA na importação, IVA no manuseamento, IVA na distribuição a grosso a retalho, IVA na boca do consumidor. E ainda nesta problemática... Então já temos mais ou menos 4 ou 5 IVAs. Então, esses IVAs, naturalmente, é o que eu penso que poderíamos dispensar em alguns pontos e deixar um IVA um pouco sustentável. Porque se eu levo 1 litro de gasolina e em função dos estágios em que esse litro vai passar, não posso ter muitos IVAs em relação ao mesmo produto e na mesma quantidade. Parece uma dupla tributação do mesmo produto. Obviamente até nem é dupla. Se temos 5 IVAs, estamos a falar o quíntuplo do IVA. Então, não se pode fazer isso, porque acarreta naturalmente esses custos que estamos a dizer. Agora, em relação aos outros custos ali, aliás, outras taxas e impostos, fazem sentido porque são serviços. E cada serviço, naturalmente, o Estado tem que arrecadar lá uma parte do IVA, não é? Exato. Agora, eu dizia para o governo amanhã ter uma justificação quando as coisas lá também mudarem em alta, seria sensato ativar essas reduções que fez quando o preço estava alto. Percebe isso? O preço estava alto, desativou. E o preço está a baixar, então ativa, volta a ativar. Sim, mas a questão, Gil, a questão é a seguinte, é que o governo, ao tomar essa decisão, estava a tentar encontrar uma solução para um problema real que existe no problema. E este problema, que é real, que é do país, ainda existe. Qual é esse problema? É o problema de estarmos a sufocar as camadas sociais mais vulneráveis com os preços dos produtos no mercado. Tem uma particularidade que podemos discutir. Os preços no mercado internacional estão ou não a descer? Os preços estão a descer. E aqui também podemos fazer uma pergunta aqui de reflexão. Por que estão a descer? Será que o argumento guerra Rússia-Ucrânia acabou? Não. É por essa razão que eu às vezes... É pelo desenfrear das economias. A questão até nem é essa, é que a mesma OPEP, a organização que produz o petróleo, não aumentou e não reduziu as quantidades de produção. Aliás, há que perceber que no tempo da Covid-19 em Moçambique, os preços nunca baixaram drasticamente em termos do custo do combustível. Mas sabe quando é que estava barril no mercado? Estava menos $1. Significa que todo aquele que tinha refinaria ia buscar o combustível nos produtores de borla. Exato. De borla, zero, não pagava nada. Era só levar o seu petroleiro, buscar. Então, porque o mundo estava parado. Sob o seu entendimento, o que explica essa redução dos preços? Naturalmente, o mais alto pico foi 120 e hoje encontra-se a 93. O maior problema que nós temos é a estrutura que concebemos sobre a comercialização desses produtos internamente. Então, essa revisão, essa reestruturação que eu penso que... Gil acredita que a melhor via, talvez, de importação de combustível não seja essa que está a ser usada? Não é porque matéria de combustível é uma matéria de soberania do Estado. E matéria de soberania do Estado, como energia, forças armadas, combustíveis, não pode estar dominado pelo setor privado a 100%. O Estado tem que meter mão lá nas suas empresas. Mas é o mesmo Gil que, pelo menos, traz aqui a abordagem do não dos subsídios. Está a colocar o setor privado na frente e agora está a tirar. Não, o setor privado pode participar, mas não o Estado subsidiar o setor privado. Não pode. Porque o Estado apanha onde dinheiro para subsidiar? Via esse imposto. Então não pode retirar de um setor econômico imposto para ir subsidiar um outro setor econômico. Essa equação não funciona.
O Estado tem que deixar sim o mercado, mas o Estado também pode estar representado pelo seu braço empresarial. Temos a ENH, ela participa nessa cadeia? Não. Mas ele não acha, por exemplo, mais funcional do sítio... Aliás, eu estava só a ler, um momento só. Vou te chamar eu agora estava a ler um artigo que dizia que o maior beneficiário dessa cadeia de combustíveis de Moçambique é uma das empresas multinacionais. Não vou mencionar aqui por questões de não publicidade. Exato. Isso é triste num contexto em que o Moçambique tem uma empresa de hidrocarbonetos que não participa na nessa cadeia. Então, Gil defende a necessidade talvez de haver uma via alternativa para a importação dos combustíveis. Até não seria uma via alternativa, era estruturar a filosofia atual de importação. Exato. Porque quando nós falamos de Imopetro, que é importador desses combustíveis, quem está no Imopetro? São cerca de 30 gasolineiras. Está lá em NH? Não está. Então, como é que o Estado vai tentar equilibrar e manter uma ordem? Gil defende que o ENH tinha que ser a empresa importadora de combustíveis. Não necessariamente, mas tinha que entrar nesse concorda com isso, que o ENH tinha que ser a empresa importadora de combustíveis? Pudesse controlar. Eu concordo com o Gil, que o Estado tem que ter uma participação significativa neste processo. Pela relevância da área. Exatamente, porque é uma área sensível, que mexe com a soberania do Estado. Exatamente, e com a estrutura econômica, mexe com a estabilidade econômica do país. Então, o governo não pode estar fora deste processo. Está a ver, por exemplo, quando uma associação dentro significa subsidiar? Não é o subsidiar, é uma participação. De participação e controlar o setor. Veja só uma coisa, quando a associação de empresas, essas gasolineiras que não aparece ainda em público, não é, em comunicação social, em um órgão de comunicação social, a dizer, não, nós não vamos baixar o preço, até que o governo... Não, isso não pode fazer para com o Estado, isso é chantagear o Estado. Então, como é que o Estado colocar o Estado em uma situação de uma saia justa? Sim, numa saia justa e começar a fazer, como chama, andar de cócora um Estado. Sim, e no momento de sacrifício também estas empresas precisam de entrar, sacrificar. Por isso que há uma das taxas ali que o governo reduziu, para que essas empresas também estejam a participar neste sacrifício. E é uma outra componente constitucional. A nossa atual Constituição, acho que é de 2018, esta não descentralizou as matérias de energia e combustível. É matéria de soberano do Estado. Agora, como é que é uma matéria de soberano do Estado, mas o Estado não está à frente desse processo? Então, o Estado como é que entra lá? Entra via braço a sua empresa. Essas, como por exemplo, passa a sua publicidade, né? Essas multinacionais da França, Itália, não sei quanto. Lá nos países deles são empresas estatais do setor dos combustíveis e energia. Exato. Então, por que nós isolamos a empresa? Dar robustez à ENH e não participa nesse circuito? Se calhar é por isso até o presidente disse, olha, há gasolineiras que financiam o terrorismo. Por quê? Porque não há um olho do Estado que vê como o circuito funciona. Exato. Então, eu acho que essa estrutura aqui... A ideia final passa por haver necessidade de intervenção do Estado de forma direta ou participação direta do Estado na importação de combustível. Efetivamente, tem que fazer. Claro que está lá a Petromog, mas não é grande coisa. Não deve ser o governo a fazer a importação dos combustíveis, e não o setor privado. Eu, quando olho o governo, olho como o governo, o Conselho de Ministros, mas quando seria a linguagem correta, o Estado... O Estado. Tinha que ser o Estado. O Estado como elemento soberano, não o governo como elemento de gestão. É uma matéria de soberania de Estado, soberania nacional. Então, matéria de soberania nacional, o Estado tem que mostrar a sua soberania. Para quê? Para evitar que empresas aí criadas hoje, amanhã, começam a falar de qualquer maneira, a colocar um governo todo em saia justa sobre uma matéria muito sensível. Como disse, é sensível por quê? Porque quando sobe 1 centavo só de gasolina, toda a cadeia que para funcionar depende de matéria-prima combustível, tudo sobe. Então, o Estado ainda o transporte público começa a ter uma confusão. O Estado deve deixar de subsidiar o combustível. Eu penso que sim. E começar a importá-lo. Tem que deixar de fazer esse subsídio, reestruturar a linguagem da filosofia desse negócio e tomar o partido. Ele tem que participar ali. Porque não é problema o setor privado entrar, mas não pode ser o setor privado a ditar regras no setor. Não. Tem que ser o Estado via o seu mecanismo próprio, o Estado, a sua empresa estatal. Vamos passar para o nosso próximo tema. Eu acho que a ideia central ficou, que é a necessidade do Estado intervir de forma direta, ser um ator participativo direto no processo só de para terminar esse ponto, desculpa só. Há de ver, mesmo que esse anúncio do ministro
das Finanças, quando diz que vai reestruturar, vai baixar. De ver que se hoje compramos 86, se calhar vão tirar 2 meticais. Nós estamos a falar de 8 meticais. Não é grande coisa. 8 meticais. 8 meticais é significativo. Em relação com 8 meticais é um combustível em que está 86 hoje. Tiras 8, não é grande coisa. E tiras 8 no contexto do quê? Tiras 8 no contexto do quê? Tiras 8 no contexto do quê? Em que tu já perdes o dinheiro nas almofadas que criaste. Então não pode. Então, a ideia central em que nós ficamos com ela aqui é que há necessidade do governo ser o ator participativo direto no processo de importação. Sim, participação não significa... Participar não significativa. Exato. Sim, também é preciso esclarecer isso. O governo tem que participar de forma significativa no processo. Significa que tem que ter uma percentagem muito elevada no processo da importação dos combustíveis. Exato. Deve ser um ator primário. Né? Até nós dizíamos o seguinte, por que que temos a NH, temos a Petromar? Por que que não pode ser uma importadora com um braço muito robusto do Estado, importa, entrega a Petromol, que tem infraestrutura de armazenamento, e todo indivíduo, empresa que quer comercializar, tem a licença de venda do combustível, vai comprar lá na Petromol e vai comercializar. Petromol poderia ser como, por exemplo, o vendedor grossista. E a pessoa compra e vai vender como retalhista ou mesmo... Então, aqui, eu penso que o Estado não teria desta participação primária do Estado no processo de importação de combustíveis. Almofadas, em termos de subsídios, não é o caminho, porque mesmo a ciência econômica determina que os subsídios só são funcionais no curto prazo. Quando passam para o longo prazo, já viram um peso morto para o próprio funcionamento da própria economia. Vamos para o nosso segundo tema. FMI faz uma avaliação positiva, a missão do FMI fez uma avaliação positiva dos indicadores macroeconômicos em Moçambique. Este é um sinal positivo? Bem, eu não sei, nesta altura, quer dizer, de lá para cá, onde nós estamos a discutir... O que tem alterado... Não vejo o que tem alterado que estão a alterar. Eu vejo medidas que o governo apresentou, vejo... medidas como ideias, não como exatamente soluções já criadas. Exatamente, e vejo estas questões que o governo tem estado a apresentar, mas do ponto de vista de indicadores macroeconômicos que evoluíram da última visita do FMI para esta parte, não os tenho em mente e não tenho os resultados desta apreciação. Mas eu penso que, nesta altura, existe uma boa perspectiva daquilo que a economia moçambicana pode ser nos próximos anos. Então, isto pode estar a contar para que se faça uma avaliação desta natureza e se olhe para as medidas como parte da solução. Embora nós tenhamos estado aqui a discutir durante muito tempo que estas medidas provavelmente são ligeiramente, quer dizer, não poderão trazer o resultado significativo naquilo que esperamos. E nós estamos à espera de ver o futuro e ver o que é que vai acontecer com estas medidas que foram tomadas. Quer dizer, do ponto de vista de produção de legislação, de produção de instrumentos para regular o funcionamento da economia, eu penso que estamos a avançar para uma posição. O que sempre a mim me preocupa tem a ver com a forma como nós vamos implementar essas medidas, que este é o maior calcanhar daqueles que o país tem. Então, nós precisamos de mudar como pessoa, mudarmos as nossas filosofias, a forma como nós fazemos as coisas. Isto vai melhorar e fortalecermos as instituições de modo a evitar que as pessoas que estão nas instituições possam tornar este país seu, usar e tomar medidas que os beneficiem. Porque, como eu disse anteriormente, nós temos um problema de crise de identidade. Aquele que é governante é o mesmo que é empresário. Então, fica difícil tomar medidas que possam ajustar ao Estado. Então, vou pedir o teu poder de síntese. Se nós, nesta altura, conseguirmos transformar essa forma de pensar, as pessoas que governam pensarem como o Estado, deixarem de pensar como empresário, nós estaremos a caminhar para um bom futuro e um futuro risonho. Mas se não conseguirmos isto, nós vamos desembocar numa situação, e sempre tem o Estado a dar exemplo da dívida oculta e do TSU, que nos trouxeram uma situação que nós não estamos a conseguir gerir e uma perca de confiança. Exatamente. Gil, temos assistido nos últimos dias, do lado do Banco Mundial, a ver com perspectivas positivas aquilo que são as medidas que o governo está a implementar. Hoje temos o FMI. Esta concordância entre essas instituições e os indicadores a mostrar uma perspectiva positiva não significa, em parte, que as ações que estão a ser realizadas pelo governo são um instrumento dessas instituições? Porque não justifica-se, por exemplo, ou não vejo justificações claras neste momento, em que o Banco Mundial, de um lado,
concorda com o governo. O FMI concorda com o governo. Parece que essas medidas estão a vir dessas instituições do que do próprio governo. Não vê esta relação? O que a relação faz diante disto? Dessas concordâncias das instituições do Bretton Woods, estamos a falar do FMI, o Banco Mundial e o governo. Este casamento entre essas instituições nos últimos dias, esta relação afinitiva, não é um sinal? As únicas corporações financeiras que não interferem na governação, acho que é o Banco Africano de Desenvolvimento, o Banco Chinês, mais alguns. Mas quando nós falamos do Banco Mundial, falamos de FMI, eles entram até na estrutura do governo. Até eles podem ditar regras quem tem que ser o ministro das Finanças, da Economia, em todo o mundo. O que quero dizer, não é de descartar essa hipótese de que esses instrumentos que o governo está aprovando sejam recomendações, indicadores ou imposições dessas corporações. Porque neste momento o que está sendo discutido a nível do governo, como sabemos pela mídia, bem como essas duas corporações, FMI e Banco Mundial, são as reformas fiscais, são as reformas do setor público, são as reformas, por exemplo, das políticas do doing business, ou seja, o ambiente de negócio. Como é que, então, essas duas corporações estão muito interessadas, preocupadas em manter esta reforma nesses três setores, e isso pressiona o governo. E o governo, neste momento, não tem grandes margens, uma vez que também precisa de dinheiro para viabilizar a sua agenda. Uma das agendas que o governo tem é subsidiar, aliás, investir ou financiar as tais reformas. Por exemplo, o TSU. O TSU é uma reforma... Estas reformas, em parte, podem ser resultado das imposições dessas instituições. Efetivamente, eu tenho certeza de que, em parte, sim, mas, claro, nós somos um Estado, temos um governo soberano, mas não descarto a hipótese de que algumas... Esta imposição, de certo modo, não coloca em causa a soberania do país? Por um lado, pode colocar em causa a soberania do Estado, mas há que perceber como é que o Estado moçambicano está sendo gerido. Poderia eu dizer que coloca assim... Vou pedir o seu poder de síntese, porque eu vou querer ouvir também o acerca dessa soberania do Estado e imposições das instituições como o FMI e o Banco Mundial. Não estamos aqui a colocar em causa a soberania do Estado por necessidades. Só para terminar nessa resposta, eu poderia dizer que sim, estariam a colocar em causa a soberania do Estado se tivéssemos um Estado que tenha agenda de longo prazo. Mas o que nós temos são agendas dos governos. Então, tudo tem que se cumprir dentro da visão daquele governo. Daí que falar de comprometimento da agenda do Estado, eu penso que é como se estivéssemos a procurar a tal agenda no vazio, que eu não conheço essa agenda do Estado moçambicano. Não, existe uma agenda do Estado moçambicano? O que existe são planos do governo, planos quinquenais do governo. Isso não é uma agenda do Estado. Não existe a estratégia de desenvolvimento, por exemplo, existimos uma estratégia de desenvolvimento 2015-2025? Eu acho que eu não conheço. Aliás, até este governo, o governo do presidente Nhosse, é que fez uma revisão do INDE, acho que é a Estratégia de Desenvolvimento. Sim, Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Essa é que foi revista, acho que este ano aqui, acho que, pronto. Mas é uma reestruturação da antiga estratégia. É uma reestruturação. Então, é uma estratégia que já existia. E há que perceber se a antiga estratégia que está sendo reestruturada agora, qual foi o impacto em termos da agenda do Estado? O que eu estou a tentar dizer aqui, eu pelo menos não vi. O que vi é a implementação da agenda do governo quinquenal, aquela que é aprovada em Assembleia da República. O Estado moçambicano não tem uma agenda. Eu acho que não tem. Eu concordo com esta ideia que o Estado moçambicano não tem uma agenda, e juntando a isto, ao fato da possibilidade das atuais medidas que o governo está a tomar em medida serem resultado de imposições das instituições do Bretton Woods como o FMI e o Banco Mundial, como sinal de volta ou razão de volta. Sem dúvida nenhuma que o papel dessas duas instituições é indiscutível no processo de governação do próprio país. Neste processo de reformas, desde sempre, o FMI e o Banco Mundial, desde 86, provavelmente, quando nós introduzimos o pré, até esta parte, tem sido essas instituições a ditarem as regras de como é que nós temos que funcionar do ponto de vista econômico. Não é colocar em causa a soberania do país, não só soberania econômica, mas também como soberania de Estado? Eu penso que nesta matéria eu não sou muito
conhecedor desta questão, soberania, o que é que isso significa, eu não sei muito bem. O Estado moçambicano não é independente em termos econômicos quando aceita este tipo de ações? Não, mas depois nós ficamos numa situação em que não temos alternativas, temos que aceitar aquilo que as instituições, aquele que tem poder pecuniário para pagar os processos. Poder de barganha no processo de conversa. Exatamente. Entre as duas mas entidades. eu quero lhe dar um exemplo. Eu tenho um amigo que esteve a participar... Vou pedir o seu poder de síntese, porque na verdade mas tenho que dizer isso. Sim, tenho que dizer isto. Tenho um amigo que esteve a participar numa conferência China-África, qualquer coisa. E ele esteve lá e muito preocupado me disse o seguinte: Dulcídio, eu estive naquela conferência a representar, não sei que organização ele estava a representar, e que eu fiquei preocupado porque naquela conferência só o chinês é que estava a falar. Quer dizer, nós vamos onde se debate assuntos do nosso país e nós chegamos lá, não temos capacidade de dizer alguma coisa sequer. Não temos como mostrar que nós gostaríamos que as nossas coisas funcionassem assim. As nossas coisas, por causa este motivo, nós chegamos lá, há dinheiro, sim, recebemos o dinheiro, e pegamos aquele pacote que é nos apresentado pela instituição, corremos para aqui, se calhar aquele pacote não é apropriado para o nosso contexto. Este que é o grande problema. Então, nós temos que mudar a forma de estar. Nós queremos os recursos que aquelas instituições têm, mas nós temos que mostrar com argumentos, com capacidade de convencer a outra parte que se seguirmos esse caminho, nós estaremos certos. Não é chegar lá, sentar e receber o dinheiro e vir para aqui. Porque muitas vezes, depois, o resultado não é aquilo que nos interessa. Nós recebemos a tal informação desde o pré-essa parte e há poucos dias, ou o FMI ou o Banco Mundial disseram que, veio dizer que, sim, que foi funcional falhamos no modelo. Gil, vou pedir suas considerações finais em torno deste assunto. Primeiro, eu penso que esta governação, pelo menos de 2015 para cá, está-nos a trazer grandes ciências econômicas, políticas, defesa e segurança, etc. E o povo moçambicano tem que aproveitar essa ciência para a reflexão de que tipo de Estado nós queremos de governação. Está muito aberta, há muitos debates sobre... Os moçambicanos já percebem o que é Estado, o que é economia, o que é defesa e segurança, o que é governação, o que é cidadania. Então, esse lado de literacia que o governo se abre para a sociedade, eu penso que temos que capitalizar para começarmos a pensar que tipo de Estado que nós queremos. Porque o FMI, Banco Mundial, mais outras corporações, vão onde os Estados têm capacidade de pagar naturalmente os seus investimentos. Todo o dinheiro que entra via essas corporações são investimentos. Um dia nós vamos pagar. Então, nós temos que ter uma agenda de longo prazo, como a China faz, a agenda de 50 anos, 30 anos. Mas se eu lhe perguntar, será que uma agenda de 5 anos, 50 anos é o mesmo governo para lá que vai estar? Não. Eles fazem uma agenda do Estado e tudo está dentro daquela estratégia. As políticas governamentais onde buscar investimento, investir, vão mudando em função dos governos, mas já sabem para onde eles caminham. Nós também temos que pensar assim. Falta uma estratégia. Temos que pensar assim como um Estado moçambicano, sem olhar pelo governo, partido, governo, como um Estado que nós queremos em 30, em 40, em 50 anos. 2015 e onde buscar os recursos, Gil, e como buscar os recursos. 2015 para aqui, Moçambique teve uma estratégia para desenvolvimento? Eu penso que quando diz Moçambique, eu olho como Estado. O governo, sim, já teve, sustenta, etc. Mas a estratégia do Nacional de Desenvolvimento tem que ser aprovada por lei, para que qualquer governo que entre não altera a seu belo prazer. E nós não temos, naturalmente, uma estratégia aprovada pela Assembleia da República. O que nós temos são planos, decretos do Conselho de Ministros, que é o governo. E isso são fáceis, naturalmente, de serem alterados. Exato. Dulcídio, eu peço as suas últimas considerações. Sim, eu queria, vou fechar olhando para a questão que o Gil coloca, da lei. Eu penso que o problema da estratégia de desenvolvimento do país deve ser discutida por todas as partes e nós buscar consensos para aquilo que nós necessitamos. Nós olhar para o país como um todo, olharmos nós como moçambicanos, olharmos para isto como um todo, sem exclusão daqueles e daqueles. Nós vamos avançar. Agora, quando nós temos essa questão em que uns somos mais privilegiados, os outros são excluídos do processo de desenvolvimento, naturalmente nós não vamos ter essa estratégia que o Gil está a pedir. Muito obrigado. Agora, temos que nos integrar todos no processo e aí sentirmos parte integrante deste processo, aí vamos desenvolver.
Agradecer também a ti, caro telespectador, que durante este período de sensivelmente 1 hora acompanhou-nos nesse espaço aceso de conversa de temas nacionais e internacionais que, de certo modo, afetam a economia doméstica. Continuação de uma ótima quarta-feira. Vemo-nos no próximo programa Análise Econômica.